Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 869 blogs diários e minguando até 421 dias, 2 de maio de 2026. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixam de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo. Isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 869 blogs diários já produzido. Título: Armagedon Batalha Final, parte 69. Eu vou produzir essa primeira parte desse título, eu vou fazer 7 blogs de 70 blogs diários, 7 séries de 70 blogs diários com esse título, Armagedon Batalha Final. Essa é a primeira parte, certo? Relaciona isso na sua consciência para que vocês possam estar acompanhando o blog diário, fazendo esse trabalho de conscientização de uma forma continuada, certo? E do mais, eu vou fazer subtítulo para os outros, né? Todos os blogs diários que sobrevinham, eu vou fazer subtítulo para todos, certo? Eu vou fazer 7 séries com 70 blogs diários. Esses 70, a maioria desses 70 blogs, todos vai ser subtítulo. Eu vou relacionar subtítulo daquilo que se explica a Armagedon Batalha Final. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6 e parte 7, até o fim. Subtítulo: a esquerda do corpo por ato missionário, certo? Esse subtítulo eu estou colocando ele no título do vídeo abreviado, certo? É só vocês fazer o trabalho de conscientização, certo? E entender tudo que está sendo dito dentro deste blog diário para que você não fique perdido, ok? Faça esse trabalho de conscientização de uma forma continuada, trabalha as numerologia para que isso possa ser bem em sua consciência. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a este, um blog que antecipe a este, a abertura do subtítulo, uma referência do subtítulo, a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, com a formação 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, certo? E por fim, eu relaciono a playlist da YouTube Music, certo? Este, por exemplo, é a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs. Eu faço a leitura corrida de 3 e eu faço a expressão livre sobre 3 blogs e a leitura corrida sobre 4 blogs diários. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com esses blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que você precisa é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Faça isto e faça por você mesmo e deixem de ser esta vítima social. E para isso eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo e se vocês acharem os vídeos melhores do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os porcos comerem. E se o vosso jugo for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este, que vós tornarão comida dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo e a medida representa a força expressiva do corpo. O jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Você pensou que fosse assim? Promessa, traição e mentira, promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida.
Comente no comentário. Achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual imagem, fruto é igual semelhança. O corpo determina o fruto bom, a imagem determina o fruto ruim. O fruto vai ficar dividido, o corpo e a imagem deste corpo. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional, a imagem vai representar uma desigualdade de ambas relação emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar e poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Esse blog diário ele é evolutivo, ele mesmo evolui as suas expressões, certo? Se você fazer o trabalho de conscientização dentro deste blog diário, vocês não vai ter problema nenhum para entender o que está sendo dito. O que que eu quero dizer com isso? Há muito tempo atrás, as pessoas às vezes têm uma expressão vazia e elas diz coisas sem fundamento, sem explicação, certo? O blog diário, se ele vai falar alguma coisa, por exemplo, se o comportamento de Deus sobre um corpo emocional, por exemplo, para trazer a unificação, isso tem uma etapa para você conhecer. Eu não posso pegar uma expressão no ar e colocar ela aqui e falar assim: olha, Deus sacrificou um corpo, por exemplo, e falar isso de qualquer forma para as pessoas. Eu tenho que introduzir o fundamento dela, qual é o propósito, qual é o motivo, para que não misture as coisas de Deus e nem as coisas dos homens, né? As coisas dos homens são coisas que ficam parado, que não têm relatividade. As coisas de Deus já têm uma relatividade. A vida são coisas relativas aos nossos corpos emocionais e nós movimentando esse corpo emocional por um comportamento bom, por comportamento ruim. Quando a gente movimentando por um comportamento ruim, a gente dá a vida para alguma coisa maldita, alguma desgraça, alguma coisa, certo? Quando isso vem explicando a formação, vai explicar a unificação que Deus, né, usou a própria a maldade humana para unificar todo, para que Deus pudesse trazer o reino dele. Ou seja, nada que você fale com uma expressão vazia possa justificar, certo, uma coisa e outra que tem dentro da sociedade. Se vai falar, você tem que pegar uma base e fazer dessa base uma ideia para que isso seja compreendido de uma forma separada, entenda isso, certo? Então faça o trabalho de conscientização dentro do blog diário, para que vocês não fiquem ouvindo qualquer coisa dentro da sociedade para complicar a sua cabeça, certo? Entenda isso. Tudo é uma questão de equilíbrio. Aquilo que a humanidade faça tem que ser justificado, certo? Para haver um equilíbrio de uma coisa e outra, certo? Quando você entende que tudo precisa de um equilíbrio, a justificação do pecado, ela mesmo condena os seus próprios pecados, os seus próprios comportamentos, então ela vem justificando os seus erros, daquilo que você está se comportando mal, automaticamente é isso que justifica a justiça de Deus. Deus é justo, então se ele é justo, ele equilibra o bem e o mal, certo? Se você derramar sangue, você também vai ser cúmplice desse sangue, você vai levar a culpa dessa ideia do sangue, certo? Porque tudo é preciso de um equilíbrio, certo? Sobre uma coisa e outra, certo? Quando falando de Deus, vai ter uma forma, quando falando dos nossos atos emocionais, vai ter outra forma. Deus não realiza da mesma forma que o homem realiza. Vamos lá fazer o trabalho de expressão livre. Eu faço a leitura deste contexto, né, e faço uma mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que já tem dentro da sociedade. A Bíblia significativa, ela explica esses 8 elementos da espiritualidade de Deus: astronomia, astrologia, movimento astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia. Esses são os 8 elementos das suas Bíblias significativas. É só vocês fazerem a percepção. Se vocês fizerem um bom estudo dessa Bíblia significativa, você vai entender o que está sendo dito dentro deste blog diário, certo? Com a expressão livre. Eu faço leitura de um contexto e faço a mediação sobre aquilo que é Bíblia significativa e sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Vamos lá para
fazer a expressão livre deste contexto. Vamos para a leitura, para a gente fazer a expressão livre. A lei da vida é explicado com palavra da vida. A lei da morte é uma estrutura criada por mãos humanas. A vida é relativo para a forma de ser do corpo. A morte é relativo para uma estrutura construída com as mãos humanas e que no dia de hoje, quando a Guerra Fria estiver intensa, é comum que os corpos de Cristo confundam a lei de Deus com a lei dos corpos de Cristo, e fazendo estrutura coisa mais importante do que a vida, sendo que a vida, ela não acrescenta, pois ela é uma origem da criação de Deus. Já a estrutura podemos acrescentar para que haja divisão do fruto e para que este fruto seja relativo para cada corpo em específico, explicando a forma de realização de cada corpo em específico, sendo ambos necessários, assim como a esposa e o marido que mantém a família de Deus por um relacionamento de compaixão e ternura adaptável para este ambiente sólido de realização. Sendo que o que explica o estado de consciência é a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. E é ela só e é ela só nasce do estado consciente da vida. E este é o conhecimento que liberta. Es esta consciência é independente de outra vida e não explica a unificação do corpo, e sim na na consciência única da vida única. Isto explica que Deus é único, a vida é única, representando o corpo único de cada consciência habitado em corpo. Isto explica que tudo que eu faço para o exterior do corpo volta para mim, tanto o bem e como também o mal, pois a energia contida no exterior do corpo é um poder ativo para a nossa consciência frutificar. Esta frutificação tem que dominar o estado emocional do corpo e que não pode dominar nada mais no exterior de corpo. Isto explica que a frutificação é o limite da realização e representando apenas uma forma de realizar quando explicando a vida no ato consciente. Mesmo porque esta frutificação é um espelho do corpo único, uma imagem refletida do corpo. Esta imagem pode ser um mundo infinito de possibilidade. Isto explica que todos os nossos atos entram em juízo ou para o bem ou para o mal. O bem explica você, o bem explica que você é um corpo simples de entendimento simples, com possibilidade de e com uma possibilidade de realização quando explicando o mentor habitado. Aqui nós estamos fazendo essa percepção, dividindo, né, nesse segundo blog diário, né, depois que eu apresentei o lado direito do corpo, no primeiro subtítulo, agora eu estou fazendo a parte 34, vou apresentar a parte 35, né, no próximo blog diário, no dia de amanhã vai ser apresentado, e vou terminar essa parte, o lado esquerdo do corpo. Eu deixei todas essas coisas bem claro, aquilo que é lado direito é aquilo que é o lado esquerdo, fazendo essa relatividade sobre aquilo que é a vida e sobre aquilo que é a frutificação, certo? O corpo emocional, ele sempre fica dividido entre uma coisa e outra, certo? Entre aquilo que é relatividade de Deus e aquilo que nós estamos frutificando dentro da sociedade. E em determinada situação, essa frutificação pode ser um mundo infinito de possibilidades, certo? Entenda isso. Vamos lá então fazer a expressão livre deste contexto. Vamos lá. A lei da vida é explicado como a palavra da vida.
A palavra da vida. O que que é a palavra da vida? Vamos falar isso mais uma vez. No blog diário, se for contar quantas vezes que eu falei da palavra da vida, muitas vezes, porque isso é a coisa mais importante para que a gente possa compreender. É tudo aquilo, a vida vai ser aquilo que está à nossa direita. O nosso corpo emocional é uma centraliza temporal daquilo que está presente no tempo, e a vida vai estar do lado direito, lado direito, ou então no nosso interior. Ele vai estar no nosso interior, representando o estado consciente do nosso corpo. E cada um vai ter a sua vida, né? Cada um vai ter o seu corpo e cada um vai ter a sua forma de frutificar isso, certo? Entenda essas possibilidades. Então, a lei da, a lei da vida é explicado com a palavra da vida. A lei da morte é uma estrutura criada por mãos humanas. Então, tudo aquilo que você vê dentro da sociedade, que você avista, são coisas criadas pela mão humana. E como é que você quer ter uma certeza daquilo que é de Deus e daquilo que não é? Todos os seres que vivem e que se movimentam são coisas criadas por Deus. Todas as coisas que são objetos são coisas criadas pelo homem. Tudo aquilo que movimenta são coisas criadas por Deus. Tudo aquilo que não movimenta são coisas criadas pelo homem. O homem vai criando estrutura, vai criando lei sobre o corpo emocional, tem lei para o corpo emocional, colocando limite sobre o estado emocional do corpo. E sobre isso você vai criando estrutura administrativa sobre uma coisa e outra, sobre a ideia comportamental do corpo, explicando uma coisa e outra. São muitas coisas. Então, para que a gente entenda que tudo que a lei da vida é explicado com a palavra da vida, a lei da morte é uma estrutura criada por mãos humanas. Esta estrutura por mãos humanas, nós podemos dar vida para isso. Podemos, porque nós somos relativo a tudo, a tudo. Nosso corpo, nosso ato comportamental, ele aplica a tudo. Eu posso chegar aqui e assassinar uma pessoa, matar, fazer isso, aquele outro, certo? E a mesma liberdade que eu tenho no meu corpo comportamental, eu também tenho no meu corpo expressivo, aquilo que eu estou dando, aquilo que eu estou falando. Só que o ato comportamental, ele é mais duro, ele é mais, real, ele é mais presente, ele é mais complicado, ele é mais consequente. Agora as nossas expressões não, né, a expressão não machuca ninguém. Eu falo, eu tenho liberdade de expressar, então as pessoas compreendem daquilo que eu tenho liberdade de expressar, tenho liberdade de ouvir. Tem gente hoje que não tem liberdade de ouvir, elas criam coisas para se debater com as suas próprias ideias. Muitas das vezes você tem um mentor habitado, ele tem uma intenção e ele tem uma ideia intencional e ele mesmo cria uma contrarresposta sobre aquilo que ele quer ouvir de outras pessoas. Então, a opinião de outras pessoas não vale, o que vale é aquela intenção, ele já tem aquela ideia casada. Eu tenho uma pergunta, eu tenho uma resposta. Ele cria uma contrarresposta e na hora que você vai falar com ele as coisas, ele não vai te deixar você falar, porque ele já sabe como funciona tudo e tal, ele não tem ouvido, ele não te ouve, não ouve, são pessoas totalmente ignorantes para ouvir os seus relacionamentos, são pessoas duras de coração, sei lá, qualquer coisa, certo? Ou seja, muito bom você ouvir, você não criar uma contrarresposta, você ter uma intenção de conversar com alguém, ouve a pessoa. Ah, é assim, assim, tá tranquilo. Então deixa, assim, do jeito que você pensa, né, até ela descobrir a verdade, certo? Se ela estiver convivendo com você, tiver um convívio com você, ela vai descobrir uma coisa e outra, não precisa de você preceptar, certo? Tentar mudar o comportamento da pessoa, aquilo que ela já aprendeu na vida toda, não muda assim de um dia para o outro, certo? Mas o ideal é você não criar contra-resposta, né? Você ter uma pergunta e uma resposta para as coisas. Se você tem uma pergunta, ouça da pessoa, deixa ela expressar da forma dela, qualquer coisa. Quando eu lido direto com essa situação, eu saio do assunto, não tem como você falar nada, sei lá, eu saio do assunto, né. Interessante, faça alguma coisa, mas não fica discutindo com pessoas que não vai te dar ouvido, ok? A lei da vida é explicado com a palavra da vida. A lei da morte é uma estrutura criada por mãos humanas. A vida é relativo para a forma de ser do corpo. A vida, a forma de ser do corpo. A vida é relativa. Nosso interior, a nossa vida está lá. O estado consciente.
Na forma de ser. Esse ser que eu falo é coisa espiritual, não coisa comportamental. As coisas comportamental, ela deixa um rastro, ela deixa um caminho, ela te deixa alguma coisa ruim, certa? As expressões, elas te deixam você livre, a forma de ser. Eu mesma forma que eu tenho um estado consciente da minha vida, eu posso manifestar isso com as minhas expressões livre, sem me contaminar com o meu corpo emocional, sem contaminar com o corpo emocional de outras pessoas. Mas como que o tempo do fim são guerras emocionais dos corpos, é muito comum as pessoas criar uma pergunta e uma contra-resposta para ela se acrescentar em cima de você. É muito comum isso acontecer, ok? Para ela se fazer maior que você por um motivo e outro, certo? Por estar disputando coisas dentro da sociedade, coisas emocionais. Então vamos lá. A lei da vida é explicado com a palavra da vida. A lei da morte é uma estrutura criada por mãos humanas. A vida é relativo para a forma de ser do corpo, a morte é relativo para uma estrutura construída com as mãos humanas. E que no dia de hoje, quando a Guerra Fria estiver intensa, é comum que os corpos de Cristo confunda a lei de Deus, né, com a lei dos corpos, fazendo estrutura de coisa mais importante do que a vida, né. É comum, não é? Eu olho para a pessoa, eu vejo em tanto que ela está endeusando objeto, endeusando dinheiro, endeusando o sexo das pessoas, endeusando tudo. Eu vejo o quanto que ela está intensa, pô, agarrada naquilo, né, e então ela coloca as coisas, a estrutura do homem, ela coloca a coisa mais importante. A morte de uma determinada situação aplicada no nossos comportamento, ela passa a se mover uma imagem, um equívoco, uma desigualdade na relação, ela cria uma situação, certo? Qualquer coisa, faz um relacionamento casado, ela mesma cria a sua pergunta, ela mesma cria a sua resposta, e ela confunde quando ela vai relacionar essas duas coisas que está na mente dela, ela não quer ouvir as pessoas, ela já impõe isso na pessoa e faz a pessoa engolir aquilo de qualquer forma. São os tipos de manipulação. Todas as pessoas que têm essa ideia casada na sua consciência, têm a pergunta e têm a resposta, são pessoas que provocam a desigualdade para manipular outras pessoas, outros corpos emocionais. Faça essa percepção, né, que quem não manipula, ele sabe que ele tem uma consciência única, de um entendimento único. Ele vai ter a opinião dele, ele vai ter a hora dele ouvir e a hora dele dar a sua opinião sobre aquilo que ele pensa. Ele não vai contra a ideia de outras pessoas. A pessoa falou uma coisa, tudo bem, a pessoa pensou, ninguém vai morrer com a expressão que a pessoa fala, mesmo que ela estiver errada. Então, hoje, ainda mais no dia de hoje, é muito comum as pessoas viver com conceitos totalmente equivocados e achar que isso é a coisa mais perfeita. Mas geralmente as pessoas manipuladoras, ela tem a pergunta e elas mesmas têm a resposta, certo? Hoje em dia eles falam isso de PNL dentro da sociedade, seres manipuladores, eles têm a pergunta e têm a resposta. E isso são todas coisas emocionais. Quando eu tenho essa ideia de PNL sobre os atos emocionais dos corpos, eu não vou saber, eu não vou ouvir. Eu coloco resposta, pergunta e resposta, pergunta e resposta. Eu mesmo vou gerando essa intensidade daquilo que eu tenho de pergunta e daquilo que eu tenho em resposta. Ela mesmo gera a resposta para as suas perguntas, elas não fala livremente. Se você tem duas pronúncias sobre uma ideia, significa que você não sabe ouvir. Você tem a pergunta, você tem a resposta, você não sabe ouvir. Se eu vou para a pessoa, eu sempre quando eu vou relacionar uma pessoa, esses dias mesmo, eu até comentei isso no blog diário, eu eu estava dialogando com um amigo e eu perguntei a ele: "Pode ser assim? Será que pode ser assim?" Eu ouvi atentamente tudo que ele estava falando, e certo, e isso veio me acrescentar pelo que eu sei ouvir a opinião das pessoas. Quando eu sei ouvir, isso me acrescenta. Agora quando eu não vou ouvir as pessoas, eu vou começar a dizer que eu sou maior que ela ou menor do que ela, não.
Não. Se eu perguntei, eu quero ouvir a resposta, cada detalhe dela, eu vou interpretar isso dentro de mim, vou transformar isso em coisas boas, para que aquela pessoa acrescenta em mim. Ele não vai me diminuir, porque a minha estado consciente, a minha conexão, a minha interpretação, a minha intimidade que eu tenho com Deus é que vai me dar a certeza de tudo aquilo que eu estou ouvindo, de tudo aquilo que Ele está falando. Eu já tenho esse potencial de tornar tornar esses dons e transformar isso em coisas boas para as pessoas, é quando eu aprendo a ouvir a pessoa, certo? Quando a pessoa é uma pessoa sábia, até ele consegue ouvir até os animais. Consegue ouvir os animais, consegue ouvir todo mundo, porque ele está conectado com Deus, a intimidade com Deus. Ele vai ver os comportamentos, ele vai começar a relacionar isso de tudo que está à volta dele, vai ser acrescentado para ele, certo? Então, não, então isso determina as coisas boas. Então, essas estruturas é muito comum hoje as pessoas confundirem, né, aquilo que é a coisa criada por mão humana e aquilo que é a coisa criada por mão aquilo que Deus criou, certo? Aquilo que Deus o homem cria são apenas estruturas, né? E muitas das vezes ele manipula essas ideias sobre uma coisa e outra, ok? Entenda isso. Então, o que no dia de hoje, quando a Guerra Fria estiver intensa, é comum que os corpos de Cristo confundam a lei de Deus, né, e com a lei dos corpos de Cristo, né, fazendo a estrutura coisa mais importante do que a vida, sendo que a vida ela não acrescenta, a vida não acrescenta. Por que que a vida não acrescenta? Porque ela é uma origem da criação de Deus. Ela é uma origem da criação de Deus, certo? Você vê que nós temos o estado consciente da vida, nosso interior, nós somos, essa vida é espiritualidade pura, ela é uma conexão diretamente com Deus puro, 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 puro. Lá no paraíso nós era 100% matéria, aqui no Cristo nós somos 100% espírito, nós somos 100% espírito. Lá no paraíso, onde Deus criou o paraíso, nós era 100% matéria, certo? Nós estava presente em tudo aquilo que Deus criou o homem. Aqui não, aqui nós somos 100% espiritual. O estado consciente, aquilo que estiver no nosso interior, determina que nós somos 100% espiritual, certo? Nós movimentamos a matéria não movimenta o homem, ok? Pois ela é uma origem da criação de Deus, né? Então, fazendo uma estrutura, né, coisa mais importante do que a vida, né, sendo que a vida ela não acrescenta, pois ela é uma origem da criação de Deus. Já a estrutura podemos acrescentar para que haja divisão do fruto, né? O que que a gente acrescenta? Tudo aquilo que você trabalha, você busca, você transforma isso de fruto, vai vir para você de uma forma vai vir para você de uma forma independente, como uma estrutura, e explicando o poder econômico mesmo, certo? Entenda isso. Então, já a estrutura podemos acrescentar. O que que é estrutura? São tudo aquilo que foi feito por mão humana, trabalho, suor do seu trabalho, tudo isso identifica uma estrutura, economia dentro da sociedade, tudo, faculdade, igrejas, né? Tudo isso são estrutura, tudo construído por mãos humanas. Isso aí acrescenta para nós, isso aí bem acrescentar para nós, porque é estrutura, certo? Entenda isso. Sistema, tudo isso são estrutura. Tudo aquilo que o homem toca e faz, que o homem toca se torna uma estrutura. Tudo aquilo que o homem toca se torna uma estrutura, ok? Entenda isso. Então, já a estrutura podemos acrescentar para que haja divisão do fruto, né? Divisão. A pessoa, depois que temos uma estrutura, a pessoa vai fazer dessa estrutura, vai transformar esse conhecimento, por exemplo, em poder econômico, e ele vai ter ele vai ter essa ideia direto daquilo que é o seu fruto, a sua forma objetiva de ter o poder econômico. E para que esta estrutura seja relativa para cada corpo em específico, explicando a forma de realização de cada corpo em específico, sendo ambos necessários, assim como a esposa e o marido, né, que mantém a família de Deus por um relacionamento de compaixão e ternura adaptável para o ambiente sólido de realização, né?
Depois que você tem uma estrutura, você sabe que quando você for relacionar a sua esposa, você entende que ela é uma criação, ela é uma criação de Deus, ela tem uma origem da vida, ela é uma origem da vida. Então ela é criada por Deus, ela não foi criada por minha mão, então eu não tenho posse sobre a minha esposa. Eu deixo ela relativa, porque ela é criada por Deus, ela tem uma origem de Deus. Então eu deixo ela flexionada. Então eu vou ouvi-la, eu vou falar e vou ouvir. Eu vou estar relacionando aquilo que eu sei, aquilo que eu ouço e daquilo que eu fale, certo? Fazendo essas relatividades, certo? E não precisa ficar preocupado em ser certo ou errado, certo? Deixa as coisas leves, Deus vai te mostrando o seu caminho, sabe? Quando você confia. Agora, quando você quer demonstrar alguma coisa para o homem, aí as coisas já ficam mais complicadas, certo? Então, entenda isso, ó, sendo ambos necessários, assim como a esposa e o marido que mantém a família de Deus por um relacionamento de compaixão, né, de compreensão, compaixão e ternura adaptável para o ambiente sólido, né, de realização. Ambiente sólido de realização, esse sólido representa a flexibilidade do meu corpo para outra pessoa e a flexibilidade daquilo que eu dedique a minha vida para a pessoa dedique a vida dela para mim, certo? Aquilo que eu ouço e aquilo que a pessoa sabe ouvir de mim, qualquer coisa. Sendo o que explica o estado consciente é a palavra da vida, a verdade na presença do corpo, né? E ela só nasce, esse estado consciente, ela só nasce do. Vamos lá de novo, ó. O que explica o estado consciente é a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. E ela só nasce do estado consciente da vida, né? Essa palavra só nasce do estado consciente da vida. Este é o conhecimento que liberta, né? Qual que é quando a gente temos aqui, por exemplo, olha, nós temos a vida e a morte, por exemplo, nós temos a vida e a morte. Quando a gente temos a vida no nosso interior e temos a morte, são tudo aquilo que é a estrutura que o homem toca, aquilo que planos, objetivos. Quando nós temos esses dois, por exemplo, nós entendemos que tudo é um conhecimento, conhecimento da vida e conhecimento da morte. O conhecimento da vida se torna relativo para Deus e o conhecimento da morte ele não é relativo, porque ele vai precisar de um estado consciente para ele mover aquilo que já tenha dentro da sociedade, objetos, coisas e tal, tal. E são diferentes você relacionar a sua vida a outra pessoa e é diferente você relacionar aqueles objetos, aquilo que já tem parado, está parado dentro da sociedade, aquilo que você necessita de tocar para se movimentar, são coisas bem diferentes, ok? Certo? Geralmente a vida elas não depende né, é muito delicado, vocês entendam as particularidades de cada uma delas, ok? Entenda isso. Esta consciência é independente de outra vida, né? Essa consciência é independente de outra vida e não explica a unificação do corpo. Por que que essa consciência não explica a unificação do corpo? Porque na minha particularidade, eu tenho uma vida única, eu tenho um corpo único. Se eu tenho uma vida única, um corpo único, eu tenho uma frutificação única. Quando eu venho unificar, eu venho por uma unificação, quando Cristo vem por uma unificação de Deus, é uma coisa totalmente ideológica, não tem nada a ver com independência, tem a ver que todo mundo fica unido aí. O Cristo, ele só serve para a unificação, nada mais que isso, só para a unificação. Ele é morte, 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 desigualdade da relação, qualquer coisa, mas ele não representa nem a nossa palavra, nem a nossa vida, e nem o nosso corpo, e nem a nossa frutificação, quando a gente falamos daquilo que é reino de Deus, aquilo que é a origem de Deus. Então, ele tem esses processos de confundir as pessoas e para unificar as pessoas. Depois de unificado, cada um vai pedir os seus relacionamentos independentes, porque a sua vida é única, o seu corpo é único, a sua frutificação é única, seja lá por frutificação objetiva ou por relacionamento corpo a corpo, onde você pede um relacionamento unificado para outra pessoa, para vocês relacionar os seus bens, né, as suas alegrias, qualquer coisa, compartilhar isso com a pessoa que você ama, qualquer coisa. Então, esta consciência é importante, né? Esta consciência é independente de outra vida e não explica a unificação do corpo. Não explica, explica. Quando vier explicar a unificação do corpo, é uma desigualdade no relacionamento. É crise, morte, 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 morte. Fica todo mundo junto aí que o reino de Deus está vindo, ok? Entenda isso.
Então, entenda isso, ó, esta consciência é independente de outra vida e não explica a unificação do corpo, e sim na consciência única da vida, a consciência única da vida única. Isto explica que Deus é único, a vida é única e representando o corpo único de cada consciência habitado em corpo. Então, quando você estiver olhando para um corpo emocional, você vai ver que ele é aquele corpo lá tem uma origem de Deus, tem um desfragmento de Deus habitado nele. Então você olha com mais respeito, com mais carinho, com mais dedicação, com mais ternura, com mais gratificação, aprenda a ouvir essa pessoa que está desabitado, certo? Dá esse ouvido que você tem para ouvir as pessoas, seja coisa boa, seja coisa ruim, sabe? Quando você ouve uma coisa ruim, você fica feliz porque, porra, vou acrescentar na vida dessa pessoa. E quando você acrescenta para ela se realizar com Deus, não é para ela realizar com você não, porque a graça, elas são coisas transbordantes, ela não volta. Eu posso me sentir feliz e fazer disso uma coisa boa. Esses dias mesmo eu estava conversando, meu menino falou: "Pai, faz um café para mim", eu sempre gosto de fazer café, e eu fui lá fazer café, e eu falei para ele: "Olha filho, eu vou te ensinar você ser generoso", falei para ele, né. Ele falou assim: "Ó, como que você é generoso? Como que você seja generoso? Você faz coisas que você goste e acrescenta para a pessoa que você goste, ou seja, você faz uma coisa boa para você, e quando você faz essa coisa boa, você transborda, e aí você vê que as pessoas também vai se beneficiar daquela coisa. Vamos supor que todo mundo gosta de tomar café. Quando você faz aquele café bom e todo mundo fica ali, nossa, que café bom. Então você vê que você fez uma coisa que gosta e acrescentou nas pessoas que gostam. Então aquilo que você fez, a obra que você fez, não lhe custou nada. Você não vai ficar cobrando isso da pessoa. Isso é generosidade. Agora, se eu tenho que cobrar algo da pessoa, isso não é generosidade. Isso não é generosidade, certo? Entenda isso. Isto explica que tudo que eu faço para o exterior do corpo volta para mim, né? Para tanto o bem como também o mal, né. Aqui nós estamos falando de um relacionamento de intensidade sobre interesses ruins, né, daquilo que você, não é generoso, mas você dá isso de uma forma para se ter coisa de volta, né, que hoje em dia você quando se tratando de planos objetivos, por exemplo, você pode fazer negócio de coisa, porque tudo é negócio, né, comércio. Comercialização, certo? Não, isso não tem nada a ver com aquilo que Deus aquilo que é o seu interior, a sua sabedoria, a sua intimidade com Deus. Isso tem nada a ver com generosidade, não tem nada a ver com isso. Quando eu estou no comércio fazendo negócio, por exemplo, eu tenho que entender essa ideia que tudo é plano e objetivo, eu dou para receber. Mas quando você relaciona aquilo que é bom para o outro, que você possa acrescentar de uma certa forma, isso é generosidade, certo? Existe essas possibilidades de você estar comercializando objeto e de estar fazendo um relacionamento corpo a corpo. Aqui nós estamos falando de coisas objetivas, né? Isto explica que tudo que eu faço para o exterior do corpo volta para mim, tanto o bem e como também o mal, pois a energia contida no exterior de corpo é o poder ativo para a nossa consciência. Esta frutificar para a nossa consciência frutificar. Vamos voltar a Deus do início, ó. Isto explica que tudo que eu faço para o exterior de corpo volta para mim, tanto o bem e como também o mal, pois a energia contida no exterior de corpo é um poder ativo para a nossa consciência frutificar. Esta frutificação tem que dominar o estado emocional do corpo, né? O estado emocional do corpo e não e que não pode dominar nada mais no exterior do corpo, certo? Quando você dá, você não queira dominar aquilo que você deu. Se você deu, você deixa embora, certo? Para não tenta dominar. Por exemplo, e hoje em dia, quando é relacionamento corpo a corpo, isso fica muito complicado. Você acha que tem direito de ensinar as pessoas com grosseria, com estupidez, colocando regra nas pessoas, para limite nas pessoas, para elas se realizar da forma que você pense que é correto. E hoje tem muitos mentores dessa forma que dá uma coisa, determina uma coisa pelos atos emocionais.
Geralmente eles não sabem de nada que acontece, né, mas eles manipulam isso, né, nas pessoas, sei lá, entende? E determina que isso é bom, certo? E, sei lá, muita coisa, certo? Então, isto explica que tudo que eu faço para o exterior do corpo volta para mim, tanto o bem e como também o mal, pois a energia contida no exterior de corpo é um poder ativo para a nossa consciência frutificar. Esta frutificação tem que dominar o estado emocional do seu corpo. Eu falei de outro corpo? Não, do seu corpo. Aquilo que você está prevendo. Às vezes você tem uma ideia de fazer um negócio. Aí você sabe assim: "Nossa, eu vou fazer um negócio, mas eu sei que é só eu que vou ganhar", por exemplo. Então ele faz de esperteza aquele negócio, então aquela ideia que ele dá de esperteza volta para ele, porque vai voltar para ele, certo? Agora, se ele foi justo no seu relacionamento, ele está limpo de tudo, ele vai ficar leve, consciente, certo? Ele não vai relacionar nenhuma crise mais para esse estado emocional do corpo dele, porque tudo que nós temos é o juiz de Deus que também habita junto com nós e mostra a gente o que nós estamos fazendo é coisa certa e coisa errada. Muita gente não ouça esse jugo de Deus que está no nosso interior te dando sabedoria, muita gente não ouve, ele ignora para se ter coisa a qualquer custo e fica complicando as coisas dentro da sociedade, certo? Não só para ele só, mas para outras pessoas também. E que não pode dominar nada mais no exterior do corpo. Isto explica que a frutificação é o limite da realização e representando apenas uma forma de realização, quando explicando a vida no ato consciente, né? Então nós todos temos um limite de frutificação, né? Nós todos o corpo, tudo que você viu, até mesmo Emmanuel, entenda isso. Se você entender isso, você não vai tratar as pessoas como objeto. Que se você entender o que eu vou falar aqui agora, você nunca mais vai tratar as pessoas como um objeto, você vai tratar como aquilo que Deus criou, uma origem da vida, da relatividade da vida, certo? Do reino de Deus. Você vai tratar as pessoas como o reino de Deus, ok? Se você entender isso que eu vou falar, olha, nosso corpo tem quatro espiritualidades. Nós temos palavra, nós temos vida e nós temos corpo, certo? A frutificação são o mundo infinito de possibilidade. Então ela não conta, porque o nosso corpo emocional determina as coisas que nós vamos frutificar, o bem e o mal. Então a frutificação ela é o limite, é o limite. Então nenhum corpo emocional mais vai atingir a grandiosidade de Deus. E como você quer fazer isso? Deus, ele é onisciente. Deus é isso. Deus não é onipresente, ele não é uma vida presente, ele é onisciente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é o todo. Deus é o todo, tudo que você vê é isso, é Deus. Então, essa é a única forma que você entende que você é uma pessoa limitada e todo o corpo emocional são pessoas limitadas. E se você vai entender isso, certo? Então, se Deus é o onisciente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, o corpo é onipresente e ele representa um desfragmento desse todo que é onisciente, ele está em todo lugar. Quer fazer uma percepção? Faz mais ainda. Você acha que você pode estar aqui nos Estados Unidos ao mesmo tempo? Não. Nada disso acontece com o corpo emocional. Você fazer um teleporte, sei lá, para um lugar onde você quer. Não, Deus tem consciência aqui em mim, tem consciência lá nos Estados Unidos, tem consciência tudo. Então, cada pessoas que estão no corpo emocional são uma consciência de Deus, representando palavra, representando a vida, representando o corpo. Então, cada pessoa que você vê movimentando dentro da sociedade é uma consciência de Deus, porque ele é onisciente, ele não é onipresente, certo? Aí, quando eu explico o onipresente, por exemplo, eu explico o corpo emocional diretamente. Aí eu entendo que eu tenho uma forma de frutificar, e dessa forma de frutificar eu posso criar um mundo infinito de possibilidade. Por causa de quê? Porque eu passo a ser relativo a objeto, passo a ser relativo a outro corpo, eu passo a ser relativo a muitas outras possibilidades que eu vou relacionando no tempo que eu estou no convívio com esse meu corpo emocional relacionado a uma coisa e outra, entenda isso. Então vamos lá, isto explica que a frutificação é o limite da realização e representando apenas uma forma de realizar quando explicando a vida no ato consciente. Perfeito. Mesmo porque esta frutificação é um espelho, né, do corpo único. Uma imagem refletida do corpo, esta imagem pode ser um mundo infinito de possibilidades. Por que que eu falei que
a imagem é um mundo infinito de possibilidade, e o corpo ele é único, ele não tem um mundo infinito, porque a imagem, ela é coisas objetivas, são lei humana, são coisas que está parado, são coisas de estrutura que estão dentro da sociedade, representando religião, representando política, eh, representando política, representando estruturas, qualquer tipo de estrutura que o homem possa trocar, essa imagem representa. Ela é bem real. Eu posso dar vida para um objeto, eu posso mover um objeto de um lugar, mas com a minha vida, aquilo que eu sou relativo, com meus atos comportamental, eu posso movimentar, eu posso dar vida para uma imagem, para umas coisas negadas que vem dentro da sociedade, eu posso dar vida para isso. Então, esta imagem, ela é real, ela existe, eu posso dar vida para ela. Mas quando eu não dei a vida para ela, eu tenho um corpo único, de entendimento único e uma forma única de me realizar diretamente no reino de Deus. Aí a imagem vai ser apenas estrutura daquilo que representa a lei do corpo, né? Eu represento a lei, coloco limites entre o meu espaço e o espaço do outro. Ó, daqui para cá você não passe, certo? Sim, sim, não, não. Eu posso fazer religião com essa imagem, eu posso fazer estrutura, eu posso fazer administração, coisas que eu movimento na administração, posso determinar coisas dentro da sociedade, estrutura. Então, essa imagem é bem presente. Entenda essa ideia muito explicativa. Então, ela é uma coisa objetiva. Eu posso trabalhar e transformar essa imagem em economia para mim, poder econômico, aquilo que eu tenho de liberdade para me transportar o meu corpo real para um lugar para o outro, pegar um avião, qualquer coisa, movimentar ele. Então, vai me dar liberdade. Essa imagem me dá uma liberdade. Ela é uma estrutura. Ela não tem a vida. Mas quando eu sou relativo ao tempo, eu vou vivendo uma coisa e outra, certo? E com o meu corpo emocional, formando dentro dessas estruturas, dessa ideia, entenda isso, ok? Muito interessante isso. Olha, mesmo porque esta frutificação é um espelho do corpo único, né? Aqui já se tratando dos planos objetivos. Uma imagem refletida no corpo, esta imagem pode ser um mundo infinito de possibilidade. Quando eu falo um mundo infinito de possibilidade, existe uma forma de frutificação. Por exemplo, é uma forma de relacionamento corpo a corpo. Isso aí não é imagem. Quando eu sou verdadeiro, eu sou a palavra, eu sou a vida, eu tenho a verdade na presença do corpo. Então, eu estou fazendo um relacionamento corpo a corpo, eu sou verdadeiro, eu tenho a glória, eu estou sendo gloriado com Deus, gloriado com a atmosfera, gloriado com tudo. E eu posso fazer dessas estruturas tudo coisa relativa. A partir do momento que eu sou verdadeiro, que eu sou realista, qualquer coisa que você queira entender, que eu respeite a pessoa, que eu ouça a pessoa me ouve, eu seja relativo com ela. Não é questão de estar certo, não é questão de estar errado, é questão de você ouvir a pessoa. Entenda isso. Então, entenda aí só, mesmo porque esta frutificação é um espelho, né, do corpo único, né? Uma imagem refletida no corpo, né, do corpo, uma imagem refletida do corpo. Esta imagem pode ser um mundo infinito de possibilidades. Isto explica que todos os nossos atos entram em juízo ou para o bem ou para o mal, né? O bem, aqui vai explicar o bem. O bem explica o que você é, um corpo simples de entendimento simples, com um comportamento de realização. Quando explicando o mentor habitado. Eu falei quando explicando o mentor desabitado, quando você explica o seu fruto, não, habitado, o estado consciente daquilo que eu sou o limite de Deus, meu corpo emocional que você está vendo é o limite, eu só tenho uma realização. Posso ter um mundo infinito de possibilidades sobre essa minha relatividade com o tempo? Posso, certo? Deus que eu não dou a vida para uma coisa equívoca, uma imagem, eu não faço mover uma coisa de uma estrutura de uma forma errada. Então eu fico bem relativo, eu fico aqui, aí a pessoa me relaciona, eu entendo que eu sou um corpo simples, de entendimento simples, a minha vida determina o meu caminho, para onde eu vou passar, e que seja o caminho de Deus, eu vou começar a relacionar outro corpo na minha presença, né? Se todo mundo que está vendo aí, não. Tudo isso que eu estou fazendo aqui, ó, serve para vocês conhecer as particularidades de cada um, para que vocês entendam que vocês é onipresente e que você representa um desse fragmento da consciência de Deus no seu interior, certo? Se você mover isso por Deus, você está no reino de Deus, entendendo a sua realização única de entendimento único. Aí os planos objetivos são coisas que vai acrescentar na sua vida. Eu estou aqui do lado aqui, na presença de uma pessoa, eu respeito ela, eu ouço a pessoa me ouve, eu passo a tarde ali, sento na varanda, tomo um café com a pessoa, tranquilo. É isso que vale.
não preciso alcançar todo mundo quando se trata de realização pessoal, eu preciso alcançar um momento exato com a minha intimidade com Deus e com a pessoa, com quem eu quero estar, com quem eu quero dividir esta minha vida, essa minha ideia de estar, grato a Deus por tudo, né, e isso se torna bem, certo? Então, existe essa ideia muito perfeita para que vocês possam entender. Vamos recapitular para a gente terminar esse contexto. Vamos ler esse parágrafo todo por completo para a gente terminar esse contexto. Ó, esta consciência é independente de outra vida e não explica a unificação do corpo, e sim e sim na consciência única da vida única. Isto explica que Deus é único, a vida é única e representando o corpo único de cada consciência habitado em corpo. Isto explica que tudo que eu faço para o exterior do corpo volta para mim, tanto o bem e como também o mal, pois a energia contida no exterior do corpo é um poder ativo para a nossa consciência frutificar. Esta frutificação tem que dominar o estado emocional do seu corpo e que não pode dominar nada mais no exterior do corpo. Isso explica que a frutificação é limite da realização e representando apenas uma forma de realizar quando explicando a vida no ato consciente. Mesmo porque esta frutificação é um espelho do corpo único, uma imagem refletida do corpo, esta imagem pode ser um mundo infinito de possibilidades. Isto explica que todos os nossos atos entram em juízo ou para o bem ou para o mal. O bem explica que você é um corpo simples, de entendimento simples, com uma possibilidade de realização, quando explicando o mentor de corpo. Vamos lá fazer a expressão livre para a gente encerrarmos esses blogs diários, certo? Muito interessante tudo que fora dito. Relaciona isso na sua consciência com respeito e com carinho, para que isso possa acrescentar para você, ok? Vamos para a leitura. Para compreender a diferença entre a vida e a morte, podemos conhecer que a vida é coisa relativa e a morte é coisa que não é relativa. E quando aplicado no corpo, esta morte passa a ser apenas uma desigualdade da relação, ou seja, uma imagem. A desigualdade da relação é um opositor da vida no ato manifesto, ou seja, tudo que você for depositar no poder público deve ser rigorosamente compreendido pelo mentor de corpo para que a sua expressão esteja alinhado com o que você queira. A morte, ou se quiser, pode conhecer desigualdade da relação, pode representar várias coisas dentro da sociedade, incluindo o nosso plano objetivo. E se quer fazer uma percepção, faça e entenda que a morte não acumula bem. Porém, enquanto você estiver à vida, você pode ser relativo e determinar um mundo infinito de possibilidade da realização. Para que a morte não represente uma escassez emocional do corpo, você tem que aplicar o plano objetivo no seu comportamento. E este plano objetivo tem que ser 100% independente de outro relacionamento, explicando o suor do seu trabalho. Ou seja, tudo que você quiser, você que tem que obter o valor exato deste merecimento aplicado no merecimento e aplicando o merecimento e comportamento deste merecimento. E não fale nada, e não fale do merecimento com expressão vazia. Explique o merecimento com o comportamento deste merecimento. Sendo merecimento, você aplica na sabedoria. Isto explica que você é relativo para outro merecimento, explicando a vida relativo do relacionamento e explicando o estado consciente do relacionamento. O conhecimento você se aplica para o objetivo deste merecimento. Só assim você terá o valor real do seu merecimento. E cuide com a expressão, pois a palavra sem fundamento é uma pilha de lixo emocional do nosso interesse que luta por causa emocional sem mérito, sem merecimento e sem realização.
Tudo aquilo que você fale no artificial, por mais que tem um por mais que tenha uma relevância na expressão, porque hoje tem muitas palavras aí bonitas dentro da sociedade, sem fundamento. Acredita nisso. Muita palavra, por exemplo, fala paraíso, nós estamos, fala paraíso de Deus, por exemplo. Fala uma coisa aí, qualquer coisa. Fala uma paraíso, uma coisa bonita. Vamos falar do amor, vamos falar de sentimento. Fala do amor, né? As pessoas não sabem o que que é amor. Então essa palavra fica sem sentido. Ela apenas é uma significação de alguma coisa desconhecida pelas pessoas, certo? Tudo que você fale, você tem que ter um fundamento daquilo que você está falando, certo? Para que essa palavra não fica no vazio, ok? Entenda isso. A particularidade do merecimento se aplica no comportamento do mentor de corpo, para que isto seja produtivo e relativo para este plano objetivo, ou seja, o seu comportamento tem que se aplicar de uma forma que acrescenta e não que te diminui diante de outro relacionamento. Ou seja, muito relacionamento é formado por uma mentalidade de escassez, ou seja, a expressão humilde é também uma humilhação que você determina sobre o seu relacionamento. Ou seja, em vez de você ser humilde, você se humilha para o seu relacionamento, se fazendo menor ou maior por causa de sexo e dinheiro e desequilibrando o seu verdadeiro comportamento. E que nesta causa vai aparecer a escassez emocional do corpo por causa da criação relativa para outro relacionamento e provocando escassez emocional por seu interesse objetivo. A escassez emocional vai fazer com que você cria algo para o seu relacionamento e nesta criação, em vez de você ser humilde com o seu comportamento, a sua aparição vai aparecer ser humilhar, vai aparecer se humilhando para uma imagem que você mesmo criou, explicando dinheiro, sexo, sistema, religião e qualquer coisa que precise de se mover com esta imagem. Esta imagem vai provocar pensamento de incapacidade e de ostentação, provocando uma desigualdade na relação. E tudo isto é morte e pensamento de pobreza que vai te diminuir por diante de outro relacionamento. A morte, e quando vier representar um sistema, vai precisar de uma consciência vivificada por Deus para que este sistema se torne relativo, pois o sistema não tem o poder. E quem tem o poder é também a consciência vivificada por Deus. E por isto, a consciência vivificada se torna uma ameaça para o sistema. Ou seja, quando o sistema não tiver uma consciência vivificada para mover o sistema passa a ser inofensivo. Porém, existe possibilidade do sistema ser uma ameaça somente quando o sistema estiver representado por corpos com escassez emocional. E isto só poderá acontecer quando os corpos emocionais não souber lidar com o sistema e que nesta causa, em vez deles usar o sistema na forma correta, eles vão colocar vírus emocionais no sistema para manipular o sistema. Só então o sistema passa a ser manipulável e flexionado. E que nesta causa os corpos emocionais vão usar o conhecimento de escassez emocionais em vez de usar a sua consciência vivificada por Deus para manipular o sistema. A escassez emocional pode se integrar junto com o sistema e fazendo parte do sistema. Esta escassez emocional, ele que destrói o sistema, ele que constrói o sistema. Ele que constrói o sistema, pois este mesmo tem o poder de construir e destruir. E quando for uma construção, vai explicar a consciência vivificada dos corpos. E quando for uma destruição, vai explicar a escassez emocional dos corpos. Esta escassez emocional tem o poder de destruir o sistema quando for apenas atos emocionais, e que nesta causa não será relativo, e fazendo do sistema um Deus na sua forma de
interpretar o sistema emocional para se ter coisa a qualquer custo. Quando haver destruição dos sistemas, corpos emocionais não vão usar o sistema, e sim a escassez emocionais de outros corpos, e sendo isto que dá a relatividade e não o sistema. O sistema é apenas morte e forma de interpretações destes corpos emocionais. Esta morte pode ser um mundo infinito de possibilidades, e pode até mesmo representar um fruto bom do corpo de acordo com a interpretação deste sistema. Tem dois eventos pascual na Bíblia significativa, um para a vida e outro para a morte. Isto explica que ambos são coisas relativas ao tempo, dando a vida como também a morte, tanto a vida como também a morte. E nada fica firmado por causa da relatividade com o tempo. A estrutura pode aparecer e confundir muito, porém a estrutura não é coisa relativa, porque ela não pense como o ser humano pensa, ou seja, você pode formar a estrutura com lei do corpo, mas esta lei não será absolutamente a verdade, pois a verdade é relativo para a vida. Na verdade, o que for relativo explica duas verdades. Uma verdade para a vida, explicando a palavra da vida, e outra verdade do corpo, explicando a glorificação do corpo e tudo relativo ao tempo. Na verdade, a vida, o que há? Na verdade, não há vida. O que há é o estado consciente, é o estado da consciência que nasce da morte do corpo emocional. Ou seja, de unificação de Deus ou do conhecimento explicando o Cristo diretamente. Este conhecimento gera a estrutura gera a lei do corpo e não a vida, pois a vida é relativa ao tempo. Esta lei ou conhecimento ou sistema é baseado na morte do corpo emocional e não na vida. E quando ele for morte da consciência, ele também passa a ser relativo por causa da falta do conhecimento que é determinado na estrutura e na lei dos corpos e que cria estrutura sobre a imagem do corpo, ou seja, a morte e com ou seja, a morte. E com isto eles constroem cidade baseado no sistema. E podendo ser isto bom ou ruim, não necessariamente bom e não necessariamente ruim. Esse finalzinho é muito bom, sabe, para vocês fazer essa parte desse blog. Se você não viu o blog, a expressão livre dele, veja, sabe, é muito interessante essa parte aqui. Você vai tirar dúvida de muitas coisas. Às vezes você está aí no YouTube, você pede a transcrição do vídeo, faz a leitura, sabe? Às vezes eu gaguejo uma coisa e outra, busca a expressão correta. Eu não edito o vídeo, mas ele é bem importante para que vocês possam ter ciência naquilo que é coisa de Deus e aquilo que não é. Vai tá bem dividido, esses blogs diários ficou muito perfeito. Vamos terminar então fazendo a leitura corrida esse último quarto blog para a gente encerrarmos. A lei da vida é explicado com a palavra da vida. A lei da morte é uma estrutura criada por mãos humanas. A vida é relativo para a forma de ser do corpo e a morte é relativo para a estrutura construído com as mãos humanas. E que no dia de hoje, quando a Guerra Fria estiver intensa, é comum que os corpos de Cristo confundam a lei de Deus com a lei dos corpos de Cristo, fazendo a estrutura coisa mais importante do que a vida. Sendo que a vida, ela não acrescenta, pois ela é a origem da criação de Deus. Já a estrutura podemos acrescentar para que haja divisão do fruto e para que este fruto seja relativo para cada corpo em específico, explicando a forma de realização de cada corpo em específico, sendo ambos necessários, assim como a esposa e o marido, que mantém a família de Deus por um relacionamento de compaixão e ternura adaptável para este ambiente sólido de realização. Sendo que o que explica o estado consciente é a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. E ela só nasce
no estado de consciência da vida. Isto é conhecimento que liberta. Esta consciência é independente de outra vida e não explica a unificação do corpo, e sim na consciência única da vida única. Isto explica que Deus é único, a vida é única, representando o corpo único de cada consciência habitada em corpo. Isto explica que tudo o que eu faço para o exterior do corpo volta para mim, tanto o bem e como também o mal, pois a energia contida no exterior do corpo é um poder ativo para a nossa consciência frutificar. Esta frutificação tem que dominar o estado emocional do corpo, do seu corpo e, e que não pode dominar nada mais no exterior do corpo. Isto explica que a frutificação é o limite da realização e representando apenas uma forma de realizar quando explicando a vida no ato consciente, mesmo porque esta frutificação é um espelho do corpo único, uma imagem refletida de cada é uma imagem refletida do corpo. Esta imagem pode ser um mundo infinito de possibilidades. Isto explica que todos os nossos atos entram em juízo ou para o bem ou para o mal. O bem explica que você é o corpo simples de entendimento simples com uma possibilidade de realização, quando explicando o mentor de corpo habitado. Perfeito. Relaciona esses blogs diários nas suas consciências, faz o trabalho de conscientização. Eu fiz a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs, vou deixar eles fixados nos 4 últimos blogs da mesma forma, certo? Sempre fazendo esse trabalho de conscientização, e faça isso e faça por vocês mesmos, certo? Faça esse trabalho de conscientização. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, só se vocês entenderem. Se você não entendeu, não tenho necessidade que você faça coisa alguma. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.